Muito bem, retornamos com o Panorama Esportivo. E neste primeiro bloco do programa de hoje, nós vamos entrevistar Beto do Vale Pereira, o popular Beto, uma história no basquetebol de Santa Catarina, um gestor esportivo e agora atuando junto à ANSEF, Associação. Boa noite, Beto, tudo bem? Boa noite, Júlio. Boa noite a todos do Panorama Esportivo. Muito obrigado pelo convite. E eu estou hoje na coordenação técnica dos Jogos Nacionais dos Servidores da Polícia Federal, que é promovido pela ANSEF Nacional e sob coordenação da ANSEF Local, que é a Associação Nacional de Servidores da Polícia Federal. Muito bem. A Associação Nacional de Servidores da Polícia Federal, a ANSEF. A ANSEF ela é nacional e tem as subseções, como se fossem as subseções da OAB, né? E em Santa Catarina ela é dirigida pelo delegado... Ela é dirigida pelo agente Sérgio Luiz Guaraldi, que é o presidente dela atualmente, né? Que também faz parte do Conselho Nacional dos Jogos da Polícia Federal. Ele é o secretário do CNPJ. Muito bem. Bom, nós trouxemos o Beto aqui na condição de coordenador técnico destes jogos, que acontecerão a partir do dia 6 de novembro, do dia 6 ao dia 16 de novembro deste ano, e a maioria das modalidades será disputada na região do Costão do Santinho. Existe um complexo esportivo por lá, mas em outros lugares também estarão acontecendo estas modalidades esportivas. Beto, vamos falar um pouquinho das modalidades esportivas que vão reunir quantos mil atletas? Nós estamos esperando em torno de 2.500 atletas, participando de 16 modalidades esportivas. Qual é a faixa etária desses atletas? Ela compreende 3 categorias: a categoria absoluta, que é considerada livre, a veterano, acima de 40, e a veteraníssimo, acima de 50. Algumas modalidades são divididas por categoria, outras não, tipo jogos de mesa, sinuca, dominó, aí esse não tem categoria, mas o futebol, e natação, atletismo, esses são divididos em categorias. Muito bem, você citou aí algumas modalidades, vamos ver se a gente não esqueceu de outras aí. Tem tiro. Nós temos voleibol de praia, vôlei, futsal, futebol de campo, futebol society, dominó, xadrez, pôquer, sinuca, atletismo, natação e... Deixa eu ver se eu não pulei alguma aqui. Já decorou todas, né? Isso, mas são essas 16 modalidades. Jiu-jitsu também, jiu-jitsu, xadrez. O tiro prático e o tiro esportivo. E mais o xadrez também. São 16 modalidades. Tem um apelo legal, a participação é intensiva desses associados a essa entidade nacional, Beto? É bem concorrido, tem uma competição acirrada, enfim, tem rivalidade? Sim, ela é bem disputada, apesar de ter um clima assim muito É o 13º jogo, já. O 13º, existe há 30 anos já. Está sendo comemorado esse ano aqui a edição de 30 anos, né? E a 13ª edição, mas em 30 anos. Mas eles são bastante disputados, as modalidades de futebol, modalidade de tiro, né? Porque tiro deve ser uma qualificação técnica fora do comum, porque né? É afeito à própria profissão deles, né? Certo. O jiu-jitsu também, que faz parte do treinamento deles na academia e tal. Tem judô, não? Não, judô tinha, mas eles tiraram porque a Olimpíada é realizada em cada 3 anos. Então o Conselho Nacional Permanente dos Jogos, ele se reúne para ver quais as modalidades que tem apelo. Tem apelo para o ano seguinte, para manter ou para modificar ou incluir, e assim vai. Mas normalmente a maioria dessas modalidades que hoje estão são as que anualmente, ou seja, cada ano que tem a Olimpíada, permanecem como ativas. Muito bem. A Central de Imprensa das Federações Esportivas de Santa Catarina está em negociação aí com o pessoal da ANSEF para transmitir, fazer um trabalho especial de divulgação e acompanhamento desta competição que podemos dizer assim, macro, né? E quando eu falo macro, o Beto falou em cerca de 2.500 atletas, mas por trás desses 2.500 atletas vem também familiares, então deve ter uma movimentação intensa de pessoas de todos os estados da federação aqui na região da Grande Florianópolis durante esse período de 10 dias, né, Beto? Acho que cada participante deve trazer de 2 a 3 pessoas, familiares, enfim. Normalmente eles participam, vêm os atletas acompanhados de esposa, filho, esposo,
e geralmente fica um total de 4 a 5 mil pessoas. É um público grande, né? Inclusive para a área turística, né? Vai movimentar a economia. Exatamente, também. que eu acho que é muito interessante, tanto para a região ali região norte da ilha, como para o centro da cidade. E eu acho que é um evento que tem um apelo significativo, tanto para o turismo quanto para o esporte aqui em Santa Catarina. Vocês estão desenvolvendo esta competição, eu sei que você está já há alguns meses trabalhando em cima da parte técnica, elaborando regulamento, elaborando tabelas de disputas em parceria. Vocês têm desenvolvido uma parceria com as federações esportivas. Como é que tem funcionado essa parceria para dar credibilidade, enfim? Nós montamos toda a parte de infraestrutura técnica dos jogos, tabelas, equipamentos e outras coisas desse gênero. Ficam afeitos à minha empresa, que é a Vale Pereira Eventos Esportivos. E nós, a parte de arbitragem, nós estamos procurando as federações para fecharmos um contrato de serviço, para que cada federação que esteja feita aos jogos aqui, que estão elencados, possam fazer a parte de arbitragem para a gente. Fornece arbitragem? Exatamente, fornecem a arbitragem, indicam os árbitros e seus coordenadores respectivos. Nós temos os nossos coordenadores locais. É um trabalho que caminha na mesma linha dos jogos abertos, assim, uma linha organizacional parecida com os jogos abertos. Muito bem. Eu falei na abertura da entrevista de que grande parte das disputas se concentrarão na região do Costão do Santinho, mas nós temos situações atípicas. Por exemplo, o tiro vai ser disputado numa cidade fora de Florianópolis. O tiro ele deve ser realizado no Clube Blumenauense de Castiro, em função de que nós fizemos uma visita lá e levamos um especialista, um atirador, e vimos que lá tem contempla exatamente, é perfeito para fazer. Consultamos todas as delegações participantes dos jogos, para todas as regionais nós encaminhamos um e-mail, perguntando, explicando a situação, dizendo que aqui em Florianópolis teríamos condições de fazer, mas não ficaria tão perfeito quanto em Blumenau, e todos foram unânimes em dizer não, preferimos ir a Blumenau e disputarmos a competição num local de alto nível. Muito bem. O atletismo vai se concentrar na Universidade Federal? Foram requisitados o atletismo na Universidade Federal, a pista da universidade, a piscina da universidade ou da própria Unisul. Nós estamos fazendo... São duas belas piscinas, né? Exatamente, piscinas de alto padrão, e os nadadores que vêm exigem que seja piscina de 50 metros. Vocês estão com essa moral toda para cobrar? Porque na verdade é o seguinte, eles têm um ranking, eles têm índice, porque existem os jogos mundiais das polícias e dos bombeiros. Inclusive Santa Catarina está com 3 agora viajando, 2 corredores, a Danúzia, o Santos e o Halp, que vai na prova de travessia de águas abertas. Muito bem. Então quer dizer que o nível, voltando àquela pergunta anterior, aí o grau de exigência é interessante e eles querem as condições perfeitas para buscar os melhores índices possíveis, é isso? Exatamente, eles procuram o seguinte, eles gostam de disputar as modalidades nos melhores lugares, os melhores campos, as melhores quadras, as melhores cidades. Então, na verdade, além de participar dos jogos, o que acontece dentro dos jogos da polícia? A integração é o principal foco, porque dentro do sistema da polícia, às vezes você trabalhou com um cara em Uruguaiana, trabalhou com um cara no Rio de Janeiro e fica 20, 30 anos sem se ver. Tá? E esses jogos são a oportunidade de você conseguir rever os ex-colegas de trabalho. Então ele tem um diferencial, é muito legal. Eu fui com eles na Paraíba, é muito bacana. Muito interessante. Integração é o termo mais correto para esse pessoal. Você falou anteriormente que as faixas etárias são diferenciadas, quer dizer que existe basquetebol, portanto, por exemplo, para o sênior e basquetebol para o veterano? São 2 troféus diferentes? Não? Na verdade, por exemplo, eu vou dar o exemplo do futebol society, que é o que tem. Sim. Então tem a categoria livre, que não tem idade, desde que o cara seja servidor do Departamento de Polícia Federal. Tem a veteranos, que é 40 anos, e tem a veteraníssimo, que é 50. Cada um recebe um troféu. Um troféu, primeiro, segundo, terceiro, medalhas. Respectivas medalhas. Exatamente. Aí, por exemplo, voleibol já não tem categoria, é única. É única. Futebol de campo não tem categoria também. É masculino, livre. É masculino e feminino? O voleibol, sim.
uma outra atração. O time de São Paulo do futebol de campo é campeão mundial dos jogos das polícias. Isso? E vai disputar o futebol onde? O futebol nós solicitamos o CT campo da do Ressacada, Náutico. não? O CT da Ressacada está muito ocupado, né? O Avaí está bem, né? Então vai ser lá no CT do Figueirense? Também não, lá está muito longe. Está muito longe? Você tem algo contra o Figueirense? Não, pelo contrário, gosto muito dos dois clubes da capital. Falso. Agora, na verdade, nós estamos buscando o campo do Náutico, que hoje o Náutico. Um dos melhores campos de futebol que tem em Florianópolis. Perfeito, gramado, instalação, tudo. Náutico bem pertinho do Costão, exatamente. Ali na Praia do Santinho mesmo. Isso, ali na rua Tico-Tico. Na rua Tico-Tico, fica entre os ingleses e o Costão do Santinho. Perfeitamente. O Náutico está com essa estrutura, é? Tá, vale a pena conhecer o campo do Náutico. Tá Náutico muito bonito. É um campo de uma equipe do futebol amador do norte da ilha, né? E exatamente. Tem uma tradição. E é azul e branco também. É azul e branco? Ali perto da Rua dos Tubarões, por ali. Você conhece a Rua dos Tubarões? Sim. Sim, história. A Rua dos Tubarões tem uma história boa ali nos ingleses. Bom, a gente vai a um breve intervalo e daqui a pouco nós vamos falar de um outro assunto. Mais alguma coisa a acrescentar em relação aos jogos da ANSEF, Beto? A gente convida a todos para que, se quiserem, passar no Costão do Santinho para dar uma prestigiada, dizendo inclusive que devemos receber um atleta olímpico. João da Mata é delegado de Polícia Federal e que vai fazer o atletismo. Vai fazer o atletismo. E eu descobri também que existem vários ex-jogadores de futebol que jogaram em clubes do Maranhão, dos seus respectivos estados, que largaram o futebol e hoje são policiais federais, ou delegados, ou agentes, ou papiloscopistas, ou carreira administrativa. Então, aparecem bons jogos, principalmente na área do futebol. Bandidinho não tem vez nesse circuito lá. Eu acho meio ruim aparecer lá, acho que não vale a pena. Mas estão de folga, tudo tranquilo. Muito bem. Só repetindo, a competição é do dia 6 ao dia 16 de novembro aqui em Florianópolis, competição que vai reunir cerca de 2.500 atletas que têm relação com a Polícia Federal. Estão no quadro efetivo da Polícia Federal Nacional. Vem de todos os estados do país, é isso, Beto? Está confirmado? Todos os estados terão representação? Todos os locais que têm ANSEF, né, podem participar. Eles têm o sistema regulatório deles de associação e só participam os policiais, os agentes, na verdade os servidores da Polícia Federal que são vinculados à associação. Então, desde que você seja funcionário do Departamento de Polícia Federal, independente do cargo que você ocupe, sendo sócio da ANSEF, você vem e participa dos jogos, sem problema. Muito bem. Tem algum site específico para se obter informações a respeito dessa competição, Beto? Tem, é o www.joides2015sc.com.br. O JOIDS, JOIDS, Jogos dos Servidores Jogos de Federais. Integração, Jogos Nacionais de Integração dos Servidores da Polícia Federal. Exatamente. Muito bem, retornamos com o Panorama Esportivo. Olha, nesse final de semana, ainda falando a respeito do JOIDS, tivemos uma competição que teve um nível técnico excelente, você vai poder comprovar aí nas imagens que nós capturamos no decorrer do final de semana, uma competição de sinuca, e foi uma espécie de aquecimento. Jogadores do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina participaram de um torneio ali na sede da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, aqui em Coqueiros. E lá rolou essa competição durante o sábado todo. Sinuca é a imagem, se você tiver aí, tá rolando aí, Júlio? Então, Beto, vamos falar um pouquinho dessa competição, Beto. O que foi, o que aconteceu lá? Foi o terceiro encontro do sul do Brasil de jogadores de sinuca, promovido pela ANSEF aqui de Santa Catarina. Nós recebemos a visita da POF-Sul, que é a associação equivalente à ANSEF no Rio Grande do Sul, também com a participação de atletas da APSEF, que é a Associação da Caixa Econômica de Santa Catarina, e jogadores da ABB também. Então eles combinaram esse torneio, montamos para eles, eles passaram o sábado o dia inteiro se divertindo nas mesas de sinuca da ABB. E aliás são belíssimas, são 3 mesas de sinuca de alto nível. O formato de disputa é o formato inglês, se eu não me engano, né? Diferente do tradicional, né? Você que entende de sinuca? Eles jogaram na regra inglesa com 3 bolas. Inglesa. A regra inglesa com 3 bolas vermelhas, tá?
Mas os jogos da Polícia Federal, eles são disputados na regra brasileira, valendo a Carta de Goiânia, que é o que define a regra brasileira hoje, que é uma bola vermelha. Os jogos de sinuca geralmente tem um bom nível, tem bons jogadores espalhados aí pelo Brasil. A gente pôde perceber esta movimentação durante esta passagem nossa lá pela ABB. Petô, mais alguma coisa a acrescentar em relação aos joides, em relação a esta movimentação toda? Eu sei que a expectativa é muito grande pela realização desse evento e um desafio para você. Eu acho que na sua empresa esta é a maior competição que vocês vão gerir, né? Vão administrar. Exato. Experiência não falta, exato, né? Experiência não falta. São mais de 20 edições de Jogos Abertos participando, ou no basquete, ou até como gerente da FESPORT, que tive a oportunidade de ocupar o cargo aqui. Mas participei também de outros jogos do Correio, jogos sul-brasileiros da Caixa. Então já tem uma corrida bem grande, só que eu acho que em nível de volume, essa é a maior competição. Espero que dê tudo certo para que mais trabalhos dessa natureza apareçam. Vocês estão há 3 meses já trabalhando em cima disso, né? Exatamente, começamos no mês de fevereiro, né? E ficaremos com eles até dia 18 de novembro, fechando assim com relatório, com entrega do material, equipamentos e esperando que corra tudo bem, contando lá com a presença do Panorama Esportivo, da tua presença, trabalhando junto conosco lá na área de cobertura. Procuraremos fazer o melhor para levar esta competição para o Brasil e o mundo, né? Executando inúmeras ações propostas, inclusive estaremos produzindo uma edição especial do jornal O Esportivo antes e depois este evento, conforme contrato pré-elaborado que está na mesa do presidente para ser assinado. Obrigado, Beto, pela presença. Até uma próxima oportunidade. O Panorama Esportivo, as portas estarão sempre abertas para você e sua equipe para divulgar as ações que vocês vierem a executar. Muito obrigado. Muito obrigado, Júlio, pelo espaço. Boa noite a todos e contamos contigo também lá na participação nos jogos. Muito bem.